Bom dia, Jesus é o Senhor. Convido você, com muito amor e carinho, ao som dessa canção, a uma só voz, lermos a nossa porção da Palavra de Deus nesse dia 9 de novembro. Ezequiel, capítulo 20, Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 28, Salmo 107, Provérbios 27, versículo 11. Amém. Jesus é o Senhor. Sabendo isto, porém, que nenhuma profecia da Escritura provém de humana invenção. Comecemos em nome de Jesus com o Salmo 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou dentre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Aleluia! E Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que ofereçam sacrifício de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo. Repetindo, que o exaltem na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Deus transformou rios em desertos e mananciais em terra seca. Fez da terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar.
Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amém. Ora, o Deus paciente, além disso benevolente, nos conceda nele mutuamente o mesmo sentimento. Entre nós em amor, segundo Jesus Cristo, o Senhor. E unânimes negando eu, a uma voz louvemos a Deus. Ao Eterno adoremos nós, concordemente em uma só voz. Pai de nossos. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Provérbios 27, 11. Amém. Pra glória de Deus. A palavra de Deus Pai é viva e eficaz. Amém. Capítulo 20 de Ezequiel. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus, por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram. Diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei à descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei, dizendo: Eu sou o Senhor seu Deus. Naquele dia jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que eles tinham previsto, uma terra que emana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu lhes disse: Cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor seu Deus, mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir, mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito.
Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que eles tinham dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração se voltava para os seus ídolos. Mas os meus olhos tiveram piedade deles e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Então eu disse aos seus filhos no deserto: não andem nos estatutos de seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor seu Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito. Mais uma vez no deserto jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados e os seus olhos se voltaram para os ídolos de seus pais. Por isso, também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas, como quando queimavam os seus filhos primogênitos. Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fale à casa de Israel, ó filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: ainda nisto os pais de vocês blasfemaram contra mim, na infidelidade que cometeram contra mim, quando eu os introduzi na terra que havia jurado dar-lhes, onde quer que viam um monte alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é esse aonde vocês vão? Por isso o seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: será que vocês não estão se contaminando a exemplo dos pais de vocês e se prostituindo com as suas abominações? Quando oferecem as suas dádivas e queimam os seus filhos como sacrifício, vocês se contaminam com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. O que vocês têm em mente jamais acontecerá. Ou seja, isso de dizer: seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês face a face. Como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Mas não profanem mais o meu santo nome com as suas dádivas e com os ídolos de vocês.
Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará, toda a casa de Israel naquela terra. Ali me agradarei deles. Ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras por onde vocês foram espalhados. E sereis santificados diante das nações por meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações com que se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos por todas as maldades que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu agir com vocês por amor do meu nome, não segundo os seus maus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale contra ele. Profetize contra a floresta do campo do sul. E diga à floresta do sul, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto as verdes como as secas. A chama desse fogo não se apagará e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão. E todos verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então eu disse, Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. Ó Senhor Jesus. E há uma faz cisão nas juntas e medulas divisão, discerne as intenções e propósitos dos corações. Louvemos ao Deus de amor, que desde a eternidade nos predestinou. Seu unigênito nos doou e nele suas promessas confirmou. Deus da confiança audaz que nos enche de pleno. Amém. Vamos ao livro de Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11 até o final do capítulo 9. Amém. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testemunho, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois, de maneira nenhuma, um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios.
Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Amém? Jesus é o Senhor. Essa é a nossa porção de hoje e concluamos aí com a canção A Uma Só Voz. Jesus é o Senhor. Da palavra, pois, que outrora escrita foi, para nossa instrução, foi registrada então, visando pela mansidão e também consolação. Na palavra da perseverança, tenhamos esperança, sabendo isto, porém, que nenhuma profecia da Escritura provém de humana invenção e nem tem particular interpretação, mas homens santos, movidos por Deus falando, divinamente inspirados, e tudo assim foi registrado. Ora, o Deus paciente, além disso benevolente, nos conceda nele mutuamente o mesmo sentimento entre nós em amor, segundo Jesus Cristo, o Senhor. E unânimes negando eu, a uma voz louvemos a Deus, ao Eterno adoremos nós, concordemente em uma só voz. Pai de nosso Salvador, também nosso Pai de amor, e nos acolhamos, irmãos, uns aos outros em plena união, como Cristo nos acolheu em amor pra glória de Deus. Deus Pai é viva e eficaz, mais que espada cortante de dois gumes penetrantes, no espírito e alma faz cisão, nas juntas e medulas divisão, discerne as intenções e propósitos dos corações. Louvemos ao Deus de amor, que desde a eternidade nos predestinou, seu unigênito nos doou, e nele suas promessas confirmou. Deus da confiança audaz, que nos enche de pleno gozo e paz, para ricos nos fazer de esperança no Espírito de poder. O que foi soprado, foi falado e também registrado, e é útil para instrução, bem como para repreensão, para a correção e educação na justiça e retidão, a fim de o homem habilitar para esse a Deus expressar.